dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas vazias. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber a um homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Pode assentar. Em nome de Jesus. Esse período na história de Israel, o período que foi de Elias, de Eliseu, o povo de Israel viu tremendos milagres, né? Elias foi instrumento de Deus para fazer milagres imensos. E quando Elias está no fim já do seu ministério, depois de ele ter feito, através da sua oração, descer fogo do céu, consumir o holocausto, e ele passa por todas essas coisas, ele passa por um período de tristeza muito grande, e Deus fala assim: bem, unge a Eliseu no seu lugar como profeta. E Eliseu, naquele desejo de ser ungido profeta por Elias, ele pega e pede a Elias a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E Deus concedeu essa porção dobrada do Espírito sobre Eliseu. E Eliseu fez tantos milagres, e até mesmo milagres maiores do que Elias fez. Então, pouco tempo antes, no capítulo 3, no capítulo 2, você vai ver essa história que eu estou falando. E muitos profetas são treinados, são ensinados, são preparados para Eliseu, e é estabelecida então uma escola de profetas. Homens de Deus se levantam naquela nação para poder levar a palavra de Deus a todo aquele reino de Israel, um reino que estava afastado dos caminhos do Senhor, um reino que tinha passado por um período de grande idolatria, por grandes coisas que afastaram aquele povo dos caminhos de Deus. Mas aqui nessa história nós encontramos que um desses homens que Eliseu preparou, um desses homens que Eliseu tinha treinado para ser um profeta de Deus, um homem que tinha dedicado a sua vida ao Senhor, um homem que tinha se lançado nessa obra de evangelização em Israel, morre. E esse homem morre sem deixar condições de sustento para sua esposa e para os seus filhos. Essa mulher que tinha sofrido talvez a ausência desse marido por causa desse ministério profético que ele tinha passado, talvez passado dificuldades até ali, porque esse homem estava andando por Israel e anunciando a palavra de Deus, e de repente ela é surpreendida com a morte desse homem. E a situação que já era difícil, a situação que já era complicada, se complica ainda mais. Agora, ela se sente viúva, sem recursos, sem condições de sustentar os seus filhos, sem ninguém que a ampare. Ela se encontra completamente desesperada. E aí a gente vai chegar numa situação que a palavra de Deus diz aqui, que certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou Eliseu dizendo:
meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. O marido dessa mulher não era um homem que não era zeloso pelo casamento. O marido dessa mulher não era um homem que estava envolvido em drogas, em bebidas, em farras. Não era um homem que estava perdido nesse mundo, mas era um homem que temia ao Senhor. Então a primeira coisa que a gente precisa tirar nesse texto é que mesmo as pessoas que temem ao Senhor passam por dificuldades. Mesmo as pessoas que buscam o Senhor e que entregam suas vidas ao Senhor têm momentos difíceis. Servir ao Senhor não te impede de passar por dificuldades na vida. Porque muitas vezes Deus mesmo vai permitir dificuldades na vida para que Ele próprio seja glorificado naquilo que Ele fará na sua vida. Então talvez você esteja passando hoje por dificuldades. Eu não sei se de repente um problema de saúde, eu não sei se de repente um problema familiar, eu não sei se de repente uma questão financeira, mas é possível que você que está nessa noite tenha uma ou mais questões como essa na sua vida a serem resolvidas. E talvez você possa estar se questionando: aonde está Deus na minha vida? Aonde está Deus nessa situação? Aqui nesse texto não diz que essa mulher questionou a Deus. Ela foi até Eliseu e disse: Senhor, o meu marido era discípulo teu, o meu marido te acompanhava no ministério, o meu marido estava fazendo a obra de Deus, o meu marido estava dedicado no ministério profético, e ele morreu, e agora eu não tenho mais nada. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Olha a situação. Essa mulher não tinha nada, essa mulher tinha uma dívida, e naquela época, dever era pago de qualquer maneira, nem que seja levando os filhos como escravos. Nessa época, um filho podia ser escravizado por causa da dívida de seus pais. E aquela mulher que já não tinha nada ainda corria o risco de perder os 2 filhos por causa dessa dívida. O problema daquela mulher estava cada vez se avolumando mais. E ela dizia para Eliseu: o que eu vou fazer? Eu não tenho recursos, eu não tenho nada. E aquele que é o credor está correndo e vindo para a minha porta agora. O agiota está vindo para cá para receber. E o agiota vai chegar aqui agora e vai cobrar a dívida. E eu não tenho o que pagar. Então ele vai falar: leva os filhos. Mas eu quero te dizer para você que mesmo numa situação tão complicada, mesmo numa situação tão difícil, tudo isso pode ser o ponto de partida para Deus fazer algo grande na sua vida. Mesmo numa situação que parecia não ter qualquer solução, porque Eliseu não tinha dinheiro para dar para aquela mulher. Eliseu estava, assim como Pedro e João estavam na porta do templo, quando foram questionados pelo aleijado, tentando receber alguma esmola, que eles falaram: ouro e prata não temos, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus Cristo de Nazareno, levanta e anda. Eliseu estava nessa mesma situação. Eliseu não tinha dinheiro para pagar aquela dívida. Eliseu não tinha dinheiro para dar para aquela mulher. Eliseu não podia dar uma cesta básica para ela comprar um gás. Eliseu não tinha dinheiro. E Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Dize-me o que tens em tua casa. Talvez hoje Deus possa perguntar para mim e para você: o que você tem? Qual é a semente? Da onde você pode partir e reunir forças para se levantar? Eu lembro que há muitos anos atrás eu passei por uma situação muito parecida com essa. Não de morte, mas eu tinha sofrido um acidente, meus filhos estavam pequenos, só eu trabalhava, e eu fui ficar de INSS ganhando um salário mínimo no hospital, com criança pequena em casa, sem saber quando eu melhoraria. Eu tive que fazer 2 cirurgias nesse braço, e no hospital eu chorava.
Fiquei 12 dias internado no hospital. E eu perguntava para Deus, o que eu vou fazer? E Deus falou, o que você sabe fazer? A pergunta de Deus para mim foi a mesma pergunta de Eliseu para a viúva. E eu falei assim, Deus, eu sei fazer salgadinho. E o salgadinho me sustentou, o Sérgio foi meu cliente, né? Elaine foi meu cliente, por mais de 6 anos. Foi a pergunta que Deus fez para mim, e foi a resposta que eu dei, e foi da onde Deus começou a fazer algo na minha vida. Talvez hoje a pergunta de Deus para você é, o que você tem? Da onde você pode partir para reunir forças para se levantar? Se você ainda tem um casamento, Deus pode restaurar esse casamento. Se você tem uma profissão, Deus pode levantar a tua vida financeira através dessa profissão. Se de repente tudo parece perdido, mas você ainda está vivo, então você pode recobrar saúde. Porque afinal de contas, enquanto a vida é a esperança. Então, se você ainda tem algo, você pode se levantar desse algo. E essa mulher então, Eliseu pergunta, que hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aí você vai lembrar de uma história lá do Novo Testamento, quando Jesus pergunta, o que tem aí? Tem 5 pães e 2 peixinhos, mas isso para essa multidão de 5 mil, o que é? E Jesus partiu daqueles 5 pães e 2 peixinhos e multiplicou e alimentou 5 mil homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobrou 12 cestos cheios. De pequenas sementes, Deus faz grandes coisas. De coisas pequenas, Deus faz coisas grandes. Então, Eliseu pergunta, o que você tem? E a mulher olha, talvez isso aqui de azeite. E aí Eliseu fala assim, já é alguma coisa. Vai, diz assim, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Aí quando eu estava preparando essa palavra, eu fiquei pensando no meu coração assim, o que eu testemunho, né? Porque se aquela mulher não se desse com os vizinhos, aquele milagre não poderia ter acontecido. Se aquela mulher não tivesse um bom relacionamento com os vizinhos, se os vizinhos não soubessem que aquela mulher era uma mulher íntegra, soubesse que aquela mulher ia pegar a vasilha emprestada e ia devolver, porque tem vizinho que às vezes se você pegar uma panela emprestada que você não devolve, né? Pegar o potinho lá, o potinho fica. Aquela mulher tinha uma boa índole, era bem conhecida, era uma mulher querida, era uma mulher amada dos vizinhos, porque quando ela manda os filhos ir nas casas buscar as vasilhas, não há nenhum relato de que algum vizinho tenha dito assim, não vou emprestar vasilha para ela não, porque ela é caloteira, vai pegar a vasilha e não vai devolver. Não, eles vão, pegam as vasilhas e trazem as vasilhas. Uma coisa interessante sobre os milagres de Jesus, e esses milagres aqui também, é a questão da obediência. Porque olha só, a mulher recebe uma palavra, você tem uma vasilhinha de azeite, vai em todos os vizinhos, pega vasilhas, quantas você conseguir, sai pedindo na casa de todo mundo as vasilhas, e procura essas vasilhas e traz as vasilhas para sua casa. Talvez ela pudesse ter questionado assim, mas o que eu vou fazer com esse monte de vasilha? Esse pouquinho de azeite não vai dar para encher nada. Mas ela sabia quem era Eliseu, e ela sabia quem era o Deus de Eliseu, e ela sabia a unção de Deus que estava sobre a vida de Eliseu.
E ela sabia que aquele milagre, a partir da palavra de Deus na boca de Eliseu, aconteceria. Mas muitas vezes a gente tem a palavra de Deus nas nossas mãos, e eu vou dizer para você que isso não é só você, eu também muitas vezes nós falhamos na nossa fé, porque a palavra de Deus nos diz coisas e a gente parece que tem dificuldade de acreditar. A palavra de Deus nos manda fazer coisas e parece que a gente fica questionando, dizendo, será? Talvez você esteja recebendo essa palavra nessa noite, e eu estou falando para mim também, e eu estou dizendo para você, será que eu tenho uma fé suficiente para que um milagre desse tamanho aconteça na minha vida? Todos os milagres de Jesus só aconteceram devido à fé. Foi preciso que o menino doasse os pães e os peixes. Foi preciso que aquelas pessoas que serviam no casamento enchessem as talhas com água. Foi preciso que tantas coisas acontecessem quando a palavra de Deus era declarada. Foi preciso que o cego fosse lavar os seus olhos, depois de Jesus ter feito lama e sujado os seus olhos. E tantos milagres a gente poderia estar falando aqui. Mas é preciso uma partida, é preciso um início, é preciso se mover. A fé, ela precisa se mover, porque a fé sem obras ela é morta, precisa ter ação na fé. Deus moveu da escassez para a abundância. Quanto mais vasilhas havia, maior seria o milagre. Quanto maior espaço que você der para Deus na sua vida, maior vai ser aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Se você estiver dando pouco espaço para Deus, você não vai ver grandes coisas de Deus na sua vida. Mas se você estiver dando grandes espaços para Deus na sua vida, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. O problema não é o tamanho de Deus, o problema é o tamanho da nossa fé, é o tamanho da nossa abertura, é o tamanho daquilo que a gente abre para Deus agir em nossas vidas. Será que a gente tem realmente aberto os nossos corações com sinceridade para Deus agir e fazer milagres na nossa vida? Eu lido todos os dias com pessoas que sofrem. Eu tenho trabalhado com um ministério, que é o ministério do Billy Graham. Não sei se alguém ouviu falar do Billy Graham aqui. Um pregador que já faleceu, mas o ministério dele continua. Hoje o filho dele toca esse ministério. E eu atendo pessoas todos os dias. Pessoas querendo se matar. Pessoas dizendo, não tenho mais esperança. Pessoas dizendo, eu não tenho mais condição de viver. Eu atendo pessoas com essas condições todos os dias, irmãos. Todos os dias. E não sou só eu que atendo. A equipe em língua portuguesa hoje deve estar na faixa de umas 50 pessoas atendendo. Pessoas da África, pessoas do Brasil, pessoas de Portugal. Eu estou ali na loja trabalhando e estou conversando com pessoas e aconselhando pessoas o dia inteiro. E quando você fala com as pessoas assim, Jesus pode mudar a sua vida. Mas a pessoa já está tão desesperada, a pessoa já está tão cansada, que a pessoa não se move para receber esse milagre. A pessoa não se move para querer se aprofundar nisso, porque ela já está tão cansada, porque ela não abre espaço para Jesus fazer um milagre. E a gente fica ali trabalhando para a pessoa abrir o coração. A gente fica ali trabalhando para as pessoas abrirem espaço para Jesus fazer a obra. E quando acontece, é tão maravilhoso, irmãos, porque vê uma pessoa que nunca te viu, que nunca vai ouvir a sua voz, uma pessoa que nunca vai ter contato com você, mas ela dá ouvidos a uma palavra que na verdade não é a sua palavra, é a palavra de Deus, e ela coloca em prática, e lá do outro lado do mundo, a pessoa dá o testemunho e diz, muito obrigado, porque eu coloquei em prática e realmente Deus está fazendo. Eu não pude ir lá colocar as mãos sobre ela, eu não pude ir lá ungir ela não ouviu a minha voz, mas é o poder da palavra de Deus agindo nas vidas, independente de distância. Porque não foi assim que Jesus curou o cego do centurião, que Jesus disse assim, vou lá, e ele disse, não Senhor, de maneira alguma, porque eu não sou digno que entres na minha casa, mas dá apenas uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus olhou para aquela situação e disse, não encontrei fé semelhante a essa nem mesmo em Israel. E quando aquele homem chega na sua casa,
o seu filho já está curado, o seu servo já está curado. E ele pergunta que horas foi. Por cerca de 3 horas da tarde, era exatamente a hora que Jesus liberou a palavra de cura para aquele jovem. Aquela mulher, ela abriu o coração e entendeu a palavra do profeta, e ela colocou em prática aquilo que o profeta falou, e foi e pediu as vasilhas. Ela foi e juntou as vasilhas, e ele disse assim: agora vai, leva essas vasilhas todas para dentro do teu quarto, leva a vasilha de azeite para dentro do teu quarto, chama os teus filhos, fecha a porta e começa a derramar azeite em cada vasilha, e enche uma, enche duas, enche 3, enche as vasilhas todas. E aquela mulher começa a derramar azeite nas vasilhas, e enche uma, enche duas, enche 3, vai enchendo as vasilhas. E eu fico imaginando a alegria daquela mulher quando aquelas vasilhas vão começando a serem cheias, e ela começa a pensar assim: eu vou conseguir pagar a dívida, eu vou conseguir trazer alimento para minha casa, eu vou conseguir criar meus filhos, eu vou conseguir sustentar minha casa, eu não vou perder a minha família, eu não vou perder meus filhos. E conforme o azeite enchia, a alegria voltava. Talvez o que está faltando na minha vida e na sua vida nessa noite é se encher do azeite do Espírito. Glória a Deus. É permitir que essa alegria do Espírito tome lugar na nossa vida, de maneira que essa fé nossa seja renovada e essa esperança nossa seja reacendida. Porque a gente vai passando tanto tempo e dizendo assim: ah, isso aí foi na história da Bíblia. Mas Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Então ela entra, ela fecha a porta sobre si e sobre seus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e vai pondo à parte as que estavam cheias. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e esses lhe chegavam as vasilhas, e elas enchiam. Uma coisa que me chamou a atenção também nesse texto, enquanto eu estava preparando a palavra, é que não foi Eliseu que derramou azeite nas botijas, não foi o profeta que colocou a mão e ungiu as vasilhas e falou assim: vasilha abençoada, agora vai encher de azeite. Não foi Eliseu que estava dentro do quarto derramando azeite nas vasilhas. Eliseu ficou do lado de fora. O que eu quero dizer para você nessa noite é que tem horas que você não vai poder contar com a oração do pastor, porque ele vai estar trabalhando e ele não vai estar acessível para você. Tem momentos no meio da noite que você vai precisar orar e você não vai poder chamar ninguém, e vai ser você que vai estar lá orando. Há momentos em que você não vai poder contar com a imposição de mãos de alguém, mas você vai ter que dobrar o seu joelho e orar. E Jesus ensinou que a melhor maneira de fazer isso é quando a gente fecha a porta do nosso quarto, dobra os nossos joelhos e ora em secreto, e o nosso Pai que nos vê em secreto nos recompensará. Aquela mulher, ela fecha a porta do quarto com a sua família e junta a família. Talvez hoje a gente precise muitas vezes fazer isso, juntar você e o seu esposo, você e seus filhos, você e a sua esposa, e se derramar diante de Deus numa situação que você precisa aplicar diante do Senhor e orar. Porque às vezes você pode estar sofrendo sozinho alguma coisa, e às vezes o seu esposo não sabe, às vezes seus filhos não sabem, às vezes a sua família não sabe e você está sofrendo sozinho. Mas aquela mulher fecha a porta, junto com seus filhos, e faz os seus filhos serem participantes da bênção, faz os seus filhos serem participantes daquilo que Deus estava fazendo. Então inclua a sua família naquilo que Deus está fazendo. Inclua a tua família naquilo que Deus está fazendo na tua vida. Não cesse de orar pelos seus filhos. Não cesse de orar talvez pelo seu marido que ainda não se converteu, ou pela sua esposa que ainda não se converteu. Não cesse de orar, mesmo que você não esteja vendo sinais, você não está vendo resultado nenhum, mas não cessa de orar. Aquela mulher leva os seus filhos para dentro do quarto. Ela não leva o Eliseu. O Eliseu fica do lado de fora. E de repente,
Quando aquela mulher, ela chega ali, ela encontra as vasilhas e vai enchendo as vasilhas, e quando ela acaba de encher a última, traz mais. E os filhos falam assim: não tem mais. E o milagre cessa. Você vai encher vasilhas, e você é uma vasilha. Enquanto tiver espaço vazio, Deus vai encher. Glória a Deus. Aleluia. Mas talvez a sua vasilha nessa noite esteja precisando ser esvaziada de algumas coisas. Às vezes essa vasilha hoje está cheia de tranqueira, e não tem como colocar o azeite de Deus. Às vezes essa vasilha está cheia de mágoa, de rancor, de incredulidade. Essa vasilha está cheia de coisas que não agradam a Deus, e Deus não pode encher essa vasilha de azeite. Para Deus encher a vasilha de azeite, é preciso que essa vasilha esteja vazia. Então esvazie-se de si mesmo, para que Deus possa encher a vasilha do seu coração. Você tem percebido que eu estou falando de duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou falando de bênção material, mas eu estou falando também de bênção espiritual. Porque a bênção material é necessária para essa vida, mas a bênção espiritual é necessária para a eternidade. Porque a vasilha cheia de azeite foi vendida e resultou num bom valor de dinheiro e resolveu o problema financeiro daquela mulher. Mas aquela mulher ainda tem uma alma, aquela mulher ainda tem uma vida, e essa vida precisa ser cheia de Deus. Talvez você venha aqui nessa noite, vai receber oração, o pastor vai orar, os pastores vão orar, e você vai sair daqui talvez com uma cura, se você crer. Você vai sair daqui talvez com a solução de um problema, se você crer. Mas você pode ter necessidades na sua alma, a cura de traumas, a cura de mágoas, a cura de ressentimentos, de dores do passado no seu coração que ainda te incomodam. Mas nessa noite Deus quer dizer para você esvaziar diante dEle, para que Ele possa fazer na sua vida o enchimento que Ele deseja fazer, que vai ser alegria para toda a vida. Aleluia. Porque é preciso primeiro se esvaziar para se encher, é preciso abrir espaço para que Deus trabalhe em nossos corações. Então, dessa maneira, abra nesse coração a sua noite, nessa noite o seu coração, para que Deus possa fazer isso. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Será que na sua vida tem um jeitinho de abrir mais espaço para Deus colocar mais azeite? Será que tem um espacinho aí sobrando que você pode encher mais? Será que tem um espacinho aí que está cheio de tranqueira que você pode jogar fora nessa noite? Será que há um lugar para Deus libertar no seu coração hoje e te limpar de mágoas, rancores, tristezas, sofrimentos, angústias, incredulidade? Será que há um espaço para você jogar coisas fora nessa noite, para abrir espaço para Deus encher do azeite dele? Porque não falta azeite de Deus, o que falta é vasilha. Não era azeite que estava faltando, era vasilha que estava faltando. Enquanto havia vasilha, havia azeite. Mas quando parou de ter vasilha, parou de ter azeite. Então, abra espaço para que você seja uma vasilha hoje para ser cheia de Deus. Então foi ela e fez saber a um homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Eu quero te falar também mais uma coisa nessa noite. Talvez você que ainda não tenha recebido Jesus como Senhor da sua vida e Salvador da sua vida. De uma certa forma, espiritualmente, nós éramos como essa mulher, cheia de dívidas, com o credor batendo na porta, sem esperança nenhuma de vida. E você não podia pagar a dívida. Mas veio Jesus, muito maior do que Eliseu,
e se derramou naquela cruz para pagar a dívida por você. Glória a Deus. E Ele, ao fazer isso, derramou do Espírito dele para que aquele que o recebesse fosse cheio do Espírito Santo. E agora, habitação de Deus, templo de Deus, não há mais separação entre nós e Deus. Dessa maneira, então, da mesma forma que aquela mulher foi, vendeu o azeite e pagou a dívida, Jesus pagou a dívida por nós. Ele rasgou a dívida, Ele quitou a dívida. Glória a Deus. E agora aquele que nele crê não deve mais nada, e pode viver uma vida e vida com abundância, e pode crer que Ele pode fazer todas essas coisas. Então creia em Jesus, tome posse disso na sua vida pela fé, porque Jesus é aquele que pagou a dívida. E agora, não mais teu filho vai ser levado cativo, não mais você vai passar necessidade, não mais você vai perder a esperança, mas você pode viver com a esperança da vida eterna, porque Ele pagou o preço por nós. Quero encerrar nessa noite dizendo: vivei não do resto, mas vivei da plenitude daquilo que Jesus fez na sua vida e na minha vida. Quero passar para o pastor. Amém, queridos.